E o nosso aplicativo, para você baixar o novo endereço agora, você só entra no site da emissora, vai lá, tem um link lá, logo de cara, lá no nosso slide tem um link, você clica no link e baixa para qualquer plataforma, tá bom? Tá até para o Windows agora, até para o Windows, né? Você vai no computador ali, de repente você já clica lá, ou então para o Mac também. Mais funcional, né? Para o Mac, e aí para iOS, Android, enfim, fique à vontade, tá bom? Professor Eliel está conosco, professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila, bom dia, demais pastores. Hoje, né, mais uma segunda-feira abençoada, no qual vamos aprender aí e ruminar a palavra, né? Muito bem, e conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus nobres e ilustres irmãos pastores e professor. Um abraço aqui na minha esposa e na minha família que está ouvindo o debate, e que Deus abençoe a todos. E o pastor, excepcionalmente hoje, né, o pastor Silvio Rocha conosco. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia a você, querido ouvinte que nos acompanha aí pela Rádio Melodia. Também o professor Iléo, prazer conhecê-lo. E o pastor Valverde, eu acho que nos vimos o ano passado, se não o ano retrasado. Acho que nos vimos, nós ficamos sempre aqui no debate. Mas como diz o provérbio, né? Até as pedras se encontram. Isso. Quanto mais nós, homens, né? Verdade. Bom dia a todos que nos acompanham e espero que até mais logo, meio-dia, vamos estar concluindo esse debate que vai enriquecer muito a nossa vida. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão ímpar, tão singular em nossas vidas. Nós te agradecemos pela instrumentalidade da tua palavra, pela vida do pastor Silvio, do professor Eliel, do pastor Gilaelso, e pedimos a ti, Senhor, que não seja nós, mas que seja tu em nossas vidas. Conduza-nos da forma com que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui à pergunta do ouvinte comum, aspas aqui, ele diz o seguinte: o que é o pecado da vaidade? Né? Quando uma pessoa é considerada vaidosa? Bom, mas antes nós vamos passar aqui para a pesquisa do dia e eu vou fazer a pergunta do nosso site. Pesquisa do dia. Na pesquisa do dia estamos perguntando assim, ó. A vaidade está nas atitudes, sim ou não, pastor Eliel? Não. Não? Pastor Val? Também. Não? Também. Pastor Silvio? Também. Também. Também é. Também. Muito bem. E você pensa o quê? Acesse melodiaconquista.com.br e dê sua opinião. Debate Melodia. Bom, o tema de hoje é este. Quando uma pessoa é considerada vaidosa? Por que você fala assim, isso aqui é vaidade, fulano de tal é muito vaidoso, ou eu sou muito vaidoso, muito vaidosa, e muitas vezes isso está se referindo às vezes as pessoas estão se referindo ao cuidado com a aparência física, né? Enfim, as mulheres ali na pintura, enfim, num vestido bem arrumado, num sapato, né? E os homens também. Mas e aí, professor Eliel, quando é de fato que uma pessoa é considerada biblicamente vaidosa? Perfeito. A gente tem que primeiro entender o conceito de vaidade, né? Vaidade, ela é um termozinho do latim, vaeut, significa vazio. Então a própria palavra já deixa bem claro, né? Aquela questão oca, é um vazio. Mas a vaidade, ela sempre foi um tema muito pertinente em todas as culturas, seja grega, seja romana, seja judaico-cristã. A vaidade sempre passou, não é à toa que na Idade Média se criou os 7 pecados capitais e a vaidade é o 4. É isso. A vaidade sempre foi inerente ali na cultura. E eu quero fazer um paralelo para a gente já abrir. Tem a vaidade ali, quando você pega a Idade Medieval, é interessante que foi começando a se estudar a vaidade a partir do anjo caído, a partir de Satanás, porque a ideia era assim: o primeiro pecado do mundo, né, foi estudado, que foi a vaidade. Isso. E a gente percebe em Eclesiastes, o famoso Salomão ali, para os que acreditam assim, ele trabalhando também com essa ideia. Então, o que é a vaidade de modo rápido? Eu vou usar aqui um autor chamado Von Goethe, ele é um psicólogo austríaco, que ele diz assim: vaidade é a busca pelo eu para satisfazer o próximo. Então, o que é vaidade? Eu quero, como foi bem colocado pelo pastor, eu quero estar bonito,
é eu, minha vontade, mas para que o pastor me perceba. Eu quero, né, aprender muito alguma coisa, ser o mais inteligente para que o outro veja que eu sei alguma coisa, né? Eu quero comprar um carro, quero ter o melhor carro para que o outro... É sempre um paralelo do eu me satisfazer, mas para que o outro possa ver essa satisfação. E na Bíblia, a gente tem N, né, texto, um dos que mais é usado, que eu vou me adeter hoje, que é Eclesiastes, que tudo é vaidade, e o autor ali, ele vai trabalhar com essa ideia de que o eu em si, ele é vazio. Sem, né, a vaidade, ela tem essa premissa, né? Ela tem a premissa de ser isolada. Ela não encontra em si mesmo uma vontade, ela não encontra nela mesma uma razão de viver. E aí todo o texto, eu creio que a gente vai usar ele aqui hoje, ele vai trabalhar essa ideia, que em si mesmo nada faz sentido. E esse é o tema principal da vaidade. Sempre que eu sou vaidoso, seja com algo externo, e quando eu disse não, ali a resposta foi que a vaidade ela não parte do externo, ela parte do interno, para depois se externar. Então, claro também que ela vai ser uma parte externa, mas a sua concepção original é interna, né? Foi como na Idade Média falaram do anjo caído, que ele, por querer ser mais, a vaidade bateu ali, e depois vem o orgulho, que também é a fonte de outros pecados, ele deu aquele pontapé de falar que não queria mais nada. Mas ao longo do debate a gente vai... Mas é pecado ou não? É pecado. E como eu falei, um dos piores, porque ele vai abrir ali uma porteira para outros, né? Como orgulho e tantos outros. Brilhante, né? Vai dar gosto de ver falar, né? Assim, é porque quando a gente fala a posição do pastor, do professor Eliel aí é bem esclarecedora, porque é coisa que vem de dentro para fora, né? E às vezes na cultura as pessoas pensam que é uma coisa externa. Sempre só externo, né? É externo. Mas assim, e tem gente até também que, assim, acho que por desconhecimento, né? Até se vangloria, eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? Sim. Na verdade tá bonito hoje na sociedade falar isso, né? Falar isso, né? Tá bonito. Moda, Aceita, né? Tudo vira moda. Bom, vamos lá, eu vou repetir a pergunta, pastor Valverde. Quando uma pessoa realmente é considerada vaidosa pela Bíblia? Quando a vaidade toma... Olha só que coisa interessante. Essa resposta, eu só vou concluir, complementar aquilo que o professor Eliel falou. Porque ele colocou aí a questão do vazio, né? A questão do pecado e essa coisa de interiorizar, do interior dela externando, né, para fora. Então, passa a ser pecado quando isso toma o lugar que é do Espírito Santo de Deus dentro da vida. Porque, assim, se uma pessoa está vazia, aí é a questão da vaidade, até na tradução latim. Agora, se ela está cheia de Deus, ela não tem espaço para vaidade. Aí entra... Aí quando essa vaidade está tomando um lugar que é de Deus na nossa vida, isso passa passa a ser um pecado. Porque você pode até... por exemplo, tem 3 verdades absolutas no homem e pela qual ele excluiria essa vaidade. O homem tem 3 verdades, o homem natural. A primeira é o seguinte: um dia ele nasceu. Isso você não tem como fugir. A segunda é: você existe, está aqui, vivendo. E a terceira é: um dia você vai morrer. Essas são as 3 verdades absolutas. No plano espiritual só existe uma, e essa é Jesus Cristo, na literalidade da palavra, né? Agora, tirar esse foco do eu nasci, eu vivo, logo existo e eu vou morrer, e colocar outra, eu nasci porque a minha mãe é maravilhosa, eu nasci num trono de ouro, agora eu vivo porque vou herdar tudo isso aqui, sou o mais bonito da minha família, e vou morrer numa lápide de prata, e vou ser enterrado no cemitério de Notre Dame, na França. Quer dizer, aí já entra a vaidade, você deixou de fazer a verdade. Como o homem nunca é verdadeiro, e se ele é verdadeiro, essa verdade é Cristo, porque todo homem é mentiroso, e a Bíblia fala isso, não é eu, a Bíblia que fala, gente. Ó, Romanos 3,10 está escrito lá, não há um justo, todos nós somos mentirosos, né? Não há um sequer que faça o bem. Então é assim, baseado nessas informações, passa a ser pecado a vaidade quando literalmente, eu só estou concluindo a resposta maravilhosa e brilhante aqui do professor Eliel, quando essas verdades absolutamente tomam o lugar central de nossa vida, tira Jesus do centro, do foco do nosso coração, do meio, e aí entra essas questões, porque aí vai começar a agir de forma humana, e aí entra a palavra lá de Eclesiastes, a vaidade, que não existe nada, tudo é vaidade, tudo é vaidade.
ali, quando ele se expressa isso, ele está mostrando que aquele sentimento era literalmente a palavra vazio, de vaidade, né, que ele sentia, porque, olha, se bobear, nada existe, nada é normal, tudo é vaidade, tudo que a gente faz é vaidade. Eu tenho medo, às vezes, dessa vaidade, porque a gente está consumindo muito, a gente está naturalizando muito ela dentro da esfera cristã, sabe? Eu sou o pastor Valverde Costa, vocês me respeitem o seu cabelo, por favor. Entendeu? Então, quando a gente começa a criar esses estereótipos, as pessoas estão vestidas, tá elegante, não sei o quê. Elogiar pessoas porque está bem vestida e não pelo caráter que ela tem, já é um problema sério. Né, dos líderes, né? Sim. Achar que porque a pessoa é abençoada porque ela tem um carro muito bom e está numa igreja enorme com a fachada grande. Outro problema sério. Quando começa a entrar esses estereótipos humanos, né, e esquadrinhar isso da forma humana, isso é uma visão tacanha do que é verdadeiro Cristo, porque eu não vejo vaidade nenhuma e nem louvor nenhum em estar crucificado no meio de Jerusalém. E todo mundo humilhando e morrer numa cruz. E depois todos os apóstolos serem mortos. Eu não sei onde está a vaidade e o mérito de orgulho, de poder dessas pessoas no plano humano. Mas aí a verdade é Cristo e ele pode explicar melhor do que eu, porque traz a salvação. Muito bem. 11 horas e 22 minutos da Melodia. Para você que chegou agora, tá pegando já o debate em andamento. Nós estamos discutindo sobre vaidade hoje, tá bom? Estamos falando sobre esse pecado que às vezes está lá sendo nutrido em nosso coração e às vezes a gente não fala, mas o coração está muito vaidoso, né? Tem medida de vaidade, pastor Silvio? Eu creio que sim, creio que tem. Quando o professor Eliel falou, me parece que a pergunta inicial foi se era aparente, né? Se a vaidade era aparente e ele falou que não. E em seguida o pastor Valverde falou que também, né? É interessante porque não se pode ser aparente sem que antes seja interior. Né? E diante dos relatos bíblicos, a gente acaba entendendo justamente isso. Mas é muito profundo, pastor Eliel, o professor Eliel, né? É muito profunda essa abordagem, né? Talvez a gente não pense muito, né? Porque aí fica trabalhando só no campo das ideias de orgulho, né? Que foi o que geralmente o que se classifica em relação à atitude do anjo rebelde, o orgulhoso. Mas quando o pastor Valverde falou também, me deu aquele estalo lembrando do pavão, né? Que já é exterior aquilo ali, ainda que é uma ave que é interpretada como uma ave orgulho, né? Por causa daquela beleza, né? Se fala muito também sobre o esplendor de Lúcifer, né? Da beleza dele, e por isso encheu de orgulho o coração dele, né? Mas, no entanto, também de vaidade. Mas isso não se dá antes de ser interior, né? Ele disse: subirei às mais altas nuvens e lá estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O que está se passando intimamente precisa acontecer exteriormente. E assim acontece, né? Davi, ele foi um homem que na sua pequenez ali, pré-adolescente, adolescente, né? Recebendo a unção, sendo consagrado rei, precisou ainda passar por todo aquele processo, sendo perseguido. A sua primeira investida contra um gigante ele venceu, e ele deixou claro diante de toda a nação ali presente que era Deus que dava vitória, e não o seu braço forte, a espada, né? Não são exércitos, mas Deus que dá a vitória. Davi, uma coisa bonita nele é que ele sempre se prostrava, se curvava, e isso era visto diante de toda a nação. Isso. Ele buscando a Deus para dar as suas incursões de guerra, de avanços com o seu exército. Mas em dado momento ele se orgulhou também, né? Ficou vaidoso. Ele achou que o seu exército é um exército poderoso e consultou, chamou o seu general, né, o comandante Joabe, para ele fazer o censo. E não foi bom isso, né? Diante de Deus não foi bom.
e ele também sentiu quando recebeu o resultado desse censo, né, que ele tinha pecado contra Deus, né, não precisava disso. Mas aquilo nasceu lá dentro dele. Então a pergunta, pastor Gileilson, qual foi mesmo? Foi sobre a medida de vaidade, se existe essa medida. sobre a medida. Ela se evidencia mediante o que se exterioriza. A gente vai entender a partir do que a pessoa fala, do que ela faz, como ela age, né? Aí a gente vai realmente medir o nível de vaidade que existe naquelas pessoas. Tem pessoas que elas são extremamente vaidosas. Outras parecem estar ali ainda emergindo ali, né? Brotando, né? Nascendo uma vaidade na vida dela. Ela está começando a ficar vaidosa. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que a soberba precede a ruína. Então, se a gente já começar a detectar isso em nossa vida, precisamos se policiar quanto ao que nós estamos fazendo, né, agindo. Eu creio que o Brasil, em matéria assim, de uma coisa que todo brasileiro gosta, que é o futebol, depois da Copa, eu acho que foi de 50 aqui no Brasil, né? Foi. Os brasileiros estavam muito vaidosos, né? Antes da Copa. Né? Foi antes da Copa, né? Isso. Antes da final, 2-1, gol de Didier Varela para o Uruguai e gol de Ademir Queixada para o Brasil aos 32 minutos do primeiro tempo. Parece que isso mudou, assim, mexeu muito com a sociedade brasileira, no sentido de disputar, não ficar contando vantagem, né? Não ficar com aquela presunção, achando que já era. Então, ainda vemos um ou outro, né, se exaltando antes da partida, mas de um modo geral, eu vejo que há mais cautela, há mais respeito pelo adversário, né? Mais respeito. Pode ser um clubezinho assim menor. Então, dessa forma, a gente pode identificar, né, os níveis de vaidade. Apesar que todos eles, né, quer seja no nível mais pequeno, que eu não sei se a gente pode realmente avaliar ou julgar o que está ali dentro, de repente é muito mais do que nós imaginemos. Apesar de nós olharmos ali, pode ser uma vaidade grande, uma vaidade pequena. Talvez esteja eu errado, né? Que a vaidade seja uma só e ela só tem um tamanho. Muito bem. 11 horas e 28 minutos. Professor Liel, há um caso na Bíblia do Beltesazar, né? No livro de Daniel, que vem aquela frase, né? Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Ali é um caso de vaidade? Olha, é interessante quando a gente vai falar sobre a vaidade, igual o pastor colocou muito bem a ideia do vazio, então você acaba colocando algo, né, para substituir. Então a vaidade, ela é sempre rotativa, né? Eu quero muito alguma coisa, vou me envaidecer sobre aquilo, depois eu percebo o vazio. Então é sempre uma busca do eu. Só que Beltesazar ali, ele já está nesse caminho, né, de querer algo a mais. Então ele tem a vaidade, só que eu não vou nem tentar fazer uma separação aqui não, mas como a gente está falando, como a gente está indo para o âmbito do crente, a vaidade para o crente, a gente tem um diferencial que é o quê? Pressupõe que o cristão, ele vai se carregar de Deus, ele vai ter ali o Espírito Santo. O ímpio, a gente já não vai carregar esse pressuposto. A gente vai carregar que o ímpio já está na sua busca diária pelo eu, pela sua busca. Então eu queria abrir até para um outro texto, pastor Gil, se você me permite, que é o texto do publicano e o fariseu, que eu acho que deixa a vaidade bem explícita ali, na ideia de interno. Um fariseu, lindo, a coisa mais linda, inteligente, aparência espiritual. Não, incrível. A roupa, então, dizimista, fiel, a roupa compatível com a cultura da época, mas abre a boca e fala besteira. Agora, assim, esse caso de Beltesazar, ele também mostra uma outra realidade, do tipo, assim, o que ele fez? Ele pegou os vasos sagrados. Sim, todos do templo. Da casa de Deus e tomou vinho nos vasos com suas concubinas, suas mulheres, enfim, né? Profanando mesmo, né? Agora, assim, isso talvez tipifica um tempo na nossa vida de que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela tem um modo de agir, mas às vezes quando ela sobe ao poder, quando ela ganha algum cargo,
ela muda de jeito, a forma de tratar as pessoas acaba também mudando. A pessoa, assim, ela se transforma muitas vezes quando ela sobe a um cargo, né? Isso acontece muito. Sim, eu vou me valer de uma frase do famoso escritor Maquiavel. Ele diz que o poder, na verdade, não revela, né? Ele só vai deixar evidente ali quem você sempre foi. Ele só vai dar uma aguçada, né? Então, assim, normalmente a vaidade, nesse âmbito, ainda mais de Beltesazar, foi apenas uma evidência de quem ele já foi, de quem ele aprendeu do pai, que o pai fez a mesma coisa, né? Na verdade, o avô, que foi Nabucodonosor, ele aprende, né? A mesma estrutura, não muda e continua. Mas até só para fazer um paralelo, uma história que eu gosto muito, Pastor Gila, que é da Idade Média. Tem um bispo, se eu não me engano, ele é bizantino, o nome dele é Antão. Depois virou um santo, né? Para a Igreja Católica, infelizmente. Mas vai contar a história que ele era um homem muito correto e virou um pastor eremita, né? Ele foi ali para o meio do deserto e ele era tão forte que em nada tentava esse homem. E tava ali orando, o demônio ia lá, botava a mulher nua para ele resistia. O homem tava ali, colocado num banquete, pastor. O demônio ia lá, botava um banquete, ele, a gula, não tava nem aí. E passou décadas e décadas nisso e nada. O demônio triste se retirou, né? Viu que não ia conseguir. Santo Antão vai lá, vira e ora e fala assim: eu sou muito santo, sou muito bom. E o diabo vai lá e volta e fala: te peguei na vaidade. Então, é um texto medieval ali, né? De um autor português, né? Rodrigo Alvarez. Só que é interessante que revela como que a vaidade é sutil. Ela talvez é muito escandalosa como a de Belsazar, mas muito sutil como a do fariseu. Então, ela tem sim um nível de plano, né? Ali, mais, menos, no sentido humano. Claro que para Deus não tem essa distinção, mas ela tem um escandaloso e tem um sutilzinho. Que nesse livro ele vai falar que as virtudes podem se tornar vaidade, né? Não, eu não peco, eu não sou adúltero. Talvez é uma vaidade você falar isso também. Mas então, eu não é bem acredito sutil, que- né? Algumas coisas. E ainda se comparar, né? Com... E a comparação, que é o que o fariseu publicano fez, né? Eu não acredito que na história de Belsazar ali foi uma atitude de vaidade. Uhum. Ele não era, ele não ia usar de vaidade para cima de escravos e de povo vencido. Ele Aquilo ali é uma mostrar seu atitude poderio, de né? maldade, de brutalidade, uma prova que os deuses dele, né, são mais poderosos do que Israel. Então foi de humilhação. Então, Sim. pela barbárie, pelo o tipo de homem que ele era, né, mau, cruel, né, um homem sanguíneo, um homem terrível. Belsazar era terrível. Sanguinário. Então ele não usou de vaidade para o menor, porque a vaidade normalmente ela só é estabelecida quando é para uma pessoa igual ou maior. Sim, né? Aí sim. a pessoa quer ser melhor e aí entra a vaidade. E ali não era o caso daquele povo ali e daqueles pertences, né? Você falou desse exemplo aí, tem até um exemplo também no filme O Advogado do Diabo, né? Ótimo filme. Ali vivido por Al Pacino, né? Sim. E tem uma hora que ele fala assim: vaidade, meu pecado preferido, né? Ele fala, né? Sempre ganha dos homens, né? Muito bem. 11h34, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado Naturavis, quilo, R$18,90. Cerveja Heineken Long Neck, garrafa 330ml, R$5,48. Leite condensado Betânia 395 gramas, R$4,98. Válidas até 12 de março. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso.
A Semana do Consumidor na Cortina e Cia está com tudo. Tem promoção o ano inteiro. De 8 a 15 de março, você vai comprar peças selecionadas com até 50% de desconto. Tem colcha infantil a partir de R$ 49,98. Saia box a partir de R$ 69,99. Tapetes multiuso a partir de R$ 9,90. Travesseiros por R$ 29,90. E muito mais. Não perca tempo. A promoção vai ser até o dia 15 de março. Mas a maioria dos produtos são peças únicas. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @CortinaECiaVDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. 11h37, nós estamos discutindo este tema. Quando uma pessoa é considerada vaidosa? O pastor Val diz que as mulheres têm muita vaidade do exterior, né, da aparência, e os homens gostam muito de exaltar os seus nomes, de exaltar a própria pessoa. Mas enfim, eu quero saber o seguinte, quando é que isso começa a afetar? Porque assim, todos nós somos vaidosos, né? Temos algum tipo de vaidade, algum nível de vaidade. Mas quando é que isso de fato começa a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus? Essa pergunta, ela é muito oportuna para os dias de hoje. E isso está realmente... Essa pergunta é muito legal você fazer essa pergunta hoje, porque vai situar algumas pessoas nesse quesito. Quando atrapalha é assim, vamos começar pela mulher. Quando eu não tive tempo de arrumar o cabelo e logo eu não posso ir no culto à noite. Quando o meu vestido não ficou pronto, então eu não posso ir cultuar a Deus, porque inclusive o coral, né? Porque como é que eu vou chegar com outra roupa no coral vão me olhar, se as pessoas vão me olhar, né? Quando a minha unha não está pronta, eu não vou para a cozinha fazer, junto com as mulheres, as outras, a refeição, porque eu botei aquela, eu sei lá como é que é aquilo, unha de gavião, né, que pinta, sabe, postiça, sei lá, e aí vai acontecer que vou quebrar minha unha. Então já começou a atrapalhar o relacionamento com Deus, né? Quando a vaidade feminina atrapalha a relação com outras mulheres, porque inevitavelmente é uma coisa cultural, isso faz parte da antropologia e dessa questão da feminino. O feminino é o seguinte, uma mulher sempre se compara na outra para vestir. E na maioria dos casos, inclusive dentro da igreja, e hoje mais ainda, muito, muito, muito mais ainda, as mulheres não se vestem para agradar nem a Deus nem ao seu marido, elas se vestem para confrontar a outra dentro da igreja, sabe? A esposa do pastor está mais bonita, está muito bem arrumada. A minha mulher vai olhar e falar, filho, tu viu o vestido? Eu quero melhor do que aquele. Então já começa essa competição. E isso já afasta Deus da vida das pessoas, porque não é isso que Deus quer. Quando as duas estão no mesmo ambiente com a roupa igual. Pronto, acabou. Guerra mundial. Olha, se você quer ver uma coisa, vai duas pregadoras num congresso. Uma é a levita e outra é a pregadora. Esse é a ilustração precisa de quando a vaidade atrapalha o relacionamento com Deus, tá? E bem colocado, pastor Silvio. Aí vai a levita e vai a pregadora da noite. A levita e a pregadora da noite estão literalmente com o mesmo vestido e com o mesmo sapato
não vai mais haver ali a espiritualidade. Acabou, porque elas não vão conseguir. Não vai conseguir uma não vai conseguir louvar e a outra não vai conseguir pregar. Acabou a relação, entendeu? Outra coisa é quando eu preguei um dia, hoje, uma mensagem, né? E aí o pastor, no dia seguinte, sem me conhecer, prega a mesma mensagem. Sabe? Deve ter alguém falou, não sei o quê. Então, isso atrapalha a relação com Deus. O que está faltando no povo de Deus é simplicidade e singeleza. E essa simplicidade e singeleza, esse vazio de nada externo, é o cheio de Deus interno. O coração da pessoa está cheio de Deus quando ele está vazio dessas coisas. E aí entra essa questão no início. Agora assim, é impressionante como a forma de agir assim, de homem e mulher é diferente, né? Quando isso acontece com o homem, a gente chega num local, ele tá com a mesma camisa, a gente faz uma gozação, né? E leva uma resenha, né? E tal. E a mulher acabou a noite pra ela. Acabou. Pro homem que se diverte, né? Rapaz, que legal que a gente tá igual. Mas é assim. E aí essas coisas acabam acontecendo. Agora tenha cuidado, tem umas lojas aí umas lojas assim de nomes nacionais, né? Que estão em todo o Brasil, que se você entrar lá, o risco é alto, né? Vai pegar igual. Deixa eu só colocar uma pimentinha nessa conversa que está muito boa. O maior problema é que a vendedora de roupa, se for da mesma igreja e vendeu a roupa igual para as duas, ela pode ter certeza que ela nunca mais vai vender roupa na igreja e provavelmente vai ser excluída. Perdeu o cliente. Vai perder o cliente. Muito bem. Pastor Silvio, eu queria assim, porque assim, eu queria falar novamente da medida da vaidade, porque a gente não pode ser, assim, deixar a nossa hipocrisia falar, porque, assim, todos nós somos vaidosos, eu já disse aqui, né? Todos nós temos as nossas vaidades. Por isso que é interessante a gente se situar para saber em que nível está a nossa vaidade, né? Para tentar descobrir aí, tô extrapolando, enfim, tô passando dos limites, isso aqui já está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, as pessoas estão sendo prejudicadas pela minha vaidade. Acho que essas coisas a gente precisa contar, né? Verdade, né? E me fez lembrar, né, durante as explanações aqui, e ainda agora também, lembrando dessas mulheres aí, eu, no início do curso de teologia, eu não tinha pretensão pastoral, né? Era só para conhecimento. E eu lembro que eu trabalhava em Tremedal, no campo missionário em Tremedal, e eu recebi uma palavra assim que eu fiquei assim, querendo uma oportunidade de poder pregar. Eu falei, não, esse final de semana eu vou para Tremedal, eu prego lá, né? E fiquei assim, eu acho que eu fiquei um pouco vaidoso, né? Com aquela palavra, eu achava que ia... Era a palavra das palavras. Então, quando eu cheguei em Tremedal, eu falei, amanhã eu prego. Era sábado, né? Amanhã, domingo, é o dia do culto, eu prego. Aí encontrei o pastor Eli, né? Na época a igreja era Rosa de Saron. Hoje parece que é Rocha Eterna, não lembro, né? Aí ele falou assim, irmão Silvio, hoje à noite, era sábado, prega lá na minha igreja. Mas não chegou a oportunidade, não era aquela palavra, e eu todo vaidoso, falei, não, amanhã. Essa aqui é para amanhã, que essa aqui é a palavra que eu... E hoje eu prego outra. Então, para ser bem breve e objetivo, eu fui pregar. Eu subi lá, preguei, voltei. A minha sensação é que eu não subi com Deus, subi sozinho. E só pude perceber isso quando eu desci de lá daquele altar. E no dia seguinte, aquela palavra que estava assim no meu coração, eu preguei lá na minha igreja. E aí... não foi mais aquela coisa que eu pensava que ia ser. E tanto lá como cá eu peguei sozinho. E desci dali daquele altar sozinho. Vazio, né? Vazio. Quando chegou na segunda-feira... É a vaidade. Quando chegou na segunda-feira, eu fui para o CFTBN, para o curso de teologia, primeira aula, Ética Cristã. E o professor João Norberto, né? João Norberto, ele pegou a Bíblia, ele saudou a classe, pegou a Bíblia assim, ele folheava ela assim, para lá e para cá assim, ó. Mas por que em 30 e poucos alunos dentro daquela classe, ele veio em cima de mim assim e falou, ó, quando Deus te der a palavra, prega a palavra.
A Bíblia, ó, Gênesis e Apocalipse, tem muita palavra de Deus aqui. Quando Deus te der, foi quem contou para ele. Ele até foi para a glória, né, ano passado. Né? É meu amigo, pessoal, era meu amigo. Né? Foi na casa dele. É um homem que passou... Inteligentíssimo. Então, eu creio assim, pastor Deus, ele trabalha. Né? Se a pessoa começar a dar sinais de vaidade, né, de orgulho, e se ele começar a aparecer ali soberba, não é sem razão que a própria palavra de Deus diz que Deus disciplina a tudo que ele toma por filho, e ele faz isso por amor a nós. Né? Então a gente precisa estar sensível a esses sinais. Né? O que está se passando em nossa vida, né, ao nosso redor, como a gente está se procedendo, né, como a gente está agindo mediante a circunstância. Eu penso que a gente precisa fazer uma autoavaliação contínua, todos os dias, né? Por que eu estou pensando isso? Por que eu tratei fulano desse jeito? E aí a gente vai se policiando quanto aos deslizes, né? Os equívocos da vida espiritual, né? Da vida de devoção, de amor a Deus e amor ao próximo. E com isso a gente vai estar evitando justamente o pior para nós. Verdade. Muito bem. Em suma, professor Eliel, viver sobre a regra da vaidade é viver sobre a inutilidade das coisas, viver sobre a superficialidade, né? Sem o sentido, né? Sem um sentido. O Salmo 119, verso 37 diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Comenta esse texto aí, professor Eliel. Perfeito. Eu queria colocar uma palavra, pastor Gila, porque assim, ó, a gente trabalhou a ideia da medida da vaidade no sentido de a gente saber o grau que uma pessoa tá, né? Mas eu creio que quando vai para o cristianismo, a gente trazer para o cristão, a gente não pode estar na classe do vaidoso. Então eu acho que tem que ter outra classe para nós, nesse sentido de roupa, de inteligência. E eu vou me valer de um texto, né? Uma palavrinha em grego que, quando a gente vai falar que está cheio de Deus, a palavra em português para isso é entusiasmo. Entusiasmado, né? O original é cheio de Deus. Então, o que está cheio de Deus? É não dar lugar para vaidade. Então, a Bíblia vai me falar que eu tenho que estar com o meu corpo em dia. Para quê? Para eu poder fazer mais para o Evangelho. Então, eu querer me cuidar, eu me vestir bem, não tem vaidade aí, enquanto não é para fora. Né? Enquanto está entusiasmado, que é cheio de Deus, brilhante, eu tenho que me arrumar bem sim, por um motivo simples. Eu não vou pregar de chinelo e bermuda. Eu vou botar o melhor paletó? Sim. Vou colocar a melhor roupa? Vou. Agora, a intenção, quem vai fundar sou eu, que é a autoanálise que o pastor colocou muito bem. Então, eu creio que o crente tem que ter essa palavrinha agora. O que você é? Sou entusiasmado. Passou disso, é vaidade, é pecado e é moral. Né? Então, eu creio que o Salmo também deixa muito claro de por que me afastar da vaidade no seu caminho? Porque o caminho é o único lugar, em Cristo, cheio de Deus, é o único lugar que você tem para falar assim, peraí, não, eu acho que agora eu botei essa roupa aqui para dar uma humilhada agora. Acho que eu botei porque eu não gostei da irmã ali. Agora eu fiz isso por tal motivo. Eu já retorno, porque essa agora que eu acho que é bonito, Romanos, que agora é o processo de justificado, né? Agora o justificado, e ontem teve uma pregação muito bonita do pastor Leandro, que foi a pregação sobre antes e depois da cruz. Antes da cruz, a gente não tinha esse divisor, né, de águas, que a cruz é um divisor de águas. De quê? Agora eu sou justificado. Eu vi minha vaidade em segundos. Quando eu peço perdão e volto, o estado volta. Em segundos eu volto para o estado de entusiasmado, né, o estado cheio de Deus. Então eu creio que o que está faltando hoje, pastor Gila, é esse filtro, né, do crente saber até que ponto ele está indo. Segundo, que é uma coisa que a gente sempre bate no debate aqui, a igreja não prega sobre isso. Então já fica difícil o crente saber o filtro, né? Qual é a medida que o crente tem? O crente não sabe porque a igreja não prega. A igreja não prega a Bíblia, então já fica difícil também. E quando prega, o pregador é vaidoso. Ele não é entusiasmado, ele é vaidoso. Ele quer mostrar que é inteligente, ele quer mostrar que ele é bonitinho, ele quer mostrar que ele é a gracinha de Jesus, ele quer mostrar coisas. Ele não quer fazer a igreja. Quando ele é pentecostal, quer mostrar aí lascou. Ele não quer ir para Salmos, como o pastor leu. Ele não quer mostrar qual o caminho para bater o filtro. Né? E tem até uma ilustração, por mãe de ser professor, a gente sempre faz uns paralelos, né? Na cultura grega, tem muita coisa sobre vaidade, porque foi um tema batido.
né? E eu acho que tem uma palavra muito famosa, o narcisismo, né? Que vem de Narciso, quando ele olha ali pro seu reflexo e fala, rapaz, sou bonito, gostei. E é engraçado que na Idade Média, vários papas proibiam o espelho, inclusive por causa disso, né? Tem vários pormenores sobre o espelho, porque a gente olha, então o reflexo é o mal maior, né? O refletir, quando você olha pro outro e fala assim, queria ser igual o pastor, vou ser igual a ele. Nossa, eu queria ser. Então a vaidade, essa medida dela que é perigoso, o querer ser. Eu não estou contente comigo, eu preciso ser, né? Eu preciso transpor o outro. Então eu creio que a Bíblia, ela traz muito esse panorama num texto clássico, que é Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem o que vestir. Orgulho, né? É o orgulho. Por isso que a gente fala que ela é o principal, porque ela abre o quê? Sou vaidoso. Vai abrir orgulho, soberba. Ela vai vindo, ela vai abrindo o esporte. Tudo, né? Vai vindo. Então a vaidade, o crente tem que tomar cuidado de não ser vaidoso ou não achar que, não, eu tô com uma vaidade saudável. Não existe, é pecado, é moral. Ou você é entusiasmado ou você tá em pecado. Ponto final. Queria falar mais um Quero falar, sim, eu estou aqui ansioso para falar, porque eu vou explicar. Porque para o mundo cristão, tem 4 exemplos básicos que o homem abriu mão da vaidade em detrimento ao ministério. Charles Spurgeon, George Whitefield, né? Charles Finney e Charles Spurgeon falava bem assim sobre o vazio do coração. E aí o narcisismo. Se o homem pudesse ver no espelho a sua própria alma, viria verdadeiro monstro. Então acabou a vaidade do homem. Uma vez os repórteres, né, naquele momento do movimento avivalista, aí foram entrevistar ele para botar picuinha entre ele e o John Wesley, né? Porque John Wesley era fundamentalista metódico ali, legal da escritura, e ele era cheio do Espírito Santo. Aí ele viraram para Charles Spurgeon e perguntaram bem assim, e aí, reverendo, você acha que quando você morrer, você vai encontrar John Wesley lá no céu? E que começaram a rir. Aí foi, eu não vou encontrar não, porque ele vai estar tão perto do trono da graça que de onde a minha insignificância estiver, eu não tenho como chegar lá. Entendeu? A outra frase interessante, tudo isso é para falar de vaidade, sim, tá? Sim. John Wesley, quando estava vindo para os Estados Unidos, fugido, né, daquela situação que ele viu lá na igreja presbiteriana, e veio num barco que estavam os morávios pregar nos Estados Unidos. Esse grupo alemão. E o barco passou por uma tormenta enorme. O Atlântico sabe como é que funciona, né? Ali no Cabo Canaveral, aquela situação. E vai virar o barco. E ele desesperado lá, se apegando nas coisas, chorando. E, meu Deus, me salva, me cura. E os moráveis cantando louvor lá, tranquilo, né? Tranquilo. Aí daqui a pouco, quando passa tudo, eles viram para os moráveis e falam bem assim, meus queridos, eu queria ter essa fé que vocês têm. Porque eu não consegui ficar tranquilo, meu coração estava vazio, eu não tenho a mesma fé que vocês são muito melhores que eu. Aí os moráveis virou para ele e falou bem assim, então você continue pregando até que essa fé venha em você, entendeu? Então, e a outra situação interessante, quando ele desceu do púlpito com uma pregação maravilhosa, né? E o pessoal bateu o nome dele, Reverendo Spurgeon, bela palavra. Aí ele falou bem assim, eu sei, o diabo já me falou isso quando descer do púlpito, entendeu? Então são exemplos claros de como um homem cristão, né, esses 4 exemplos, de um filtro. Como precisa de um filtro, desse filtro aí, para poder sair dessa vaidade. Bom, para sair, como é que sai, pastor Silvio? É só dizer assim, eu não quero ser mais vaidoso? Como é que é? Seguir o exemplo do mestre, né? Ele disse... para a gente ser simples como as pombas. Né? Isso. Ser prudente também, né? Prudente. Eu não vejo um exemplo, né? Um modelo padrão, tamanho como esse. Porque ele entrava e saía, e é tão impressionante isso, né? Muito diferente dos fariseus e saduceus, os religiosos da época. Eram umas vestes normais, como as vestes do povo. Né? Se misturava com o povo, se identificava com o povo. E eles precisaram de alguém para poder mostrar aquele ali. E até o próprio amigo, né, beijou, né, para sinalizar quem era entre eles. Né? Por quê? Porque uma vida estavam simples, todos iguais. Né? Quando os demônios, os espíritos malignos se levantavam, vendo e vinha, ele não deixava os demônios falarem. Né? Ele nunca quis holofote sobre ele. Né? Eu penso que a gente precisa ler e estudar muito sobre a doutrina do esvaziamento. Agnoses.
E isso realmente vai agregar muito à nossa vida para que não tenhamos a presunção de achar que nós somos melhores do que os outros, né? Que nós temos a melhor pregação, o melhor testemunho. Eu fico me deliciando quando o pastor Valverde estava falando aí de John Wesley, né? Não sei se falou de Spurgeon. Falei, né? Spurgeon. Grandes homens. Então, assim, os exemplos que esses homens deixaram para nós, né? E muito mais ainda o Senhor, nosso Senhor, que é um homem muito humilde. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor, professor? Só um gancho de Charles Spurgeon, né? Quando ele desce, tem várias ilustrações, né, da sua pregação. Uma que eu mais gosto é que quando ele desce, alguma pessoa também, muito importante na época, falou, você é incrível, queria que você pregasse em mais lugares. Mas não foi eu que preguei. Mas eu te vi pregando. Ele, não. Foi aquele rapaz que está ali embaixo ali. Ele, quem? Ele, Daniel Nash. Não tem livro sobre esse homem, só tem citações. Isso. Daniel Nash era um homem que uma semana antes ia orar embaixo do palanque, onde ele pregava, para realmente criar poder ali, ter todo o Espírito Santo. E ele vai dizer assim, eu sou formado por pessoa. Então, eu creio que é o que Cristo deixa na Bíblia. A gente sempre esteja junto, né? Para aprender, para ser formado, para ser lapidado. Para fechar, eu quero só falar de Billy Graham, a última. A última, que eu gosto desses exemplos. Billy Graham, toda vez que ia para esses grandes eventos, esses grandes congressos, fechava estádio, etc. E quando ele saía do camarim, ele pedia a todos os seus discípulos, vocês continuem falando aquilo, continue falando aquilo. E as pessoas iam no ouvido dele, você é um verme, você não vale nada, você é podre, você não presta, você não vale nada. Vocês têm que falar isso para que o orgulho e a vaidade não venham e eu venha subir do púlpito. Então ele tinha um grupo só para... A gente precisa de gente. Só para complementar, pastor, tem um amigo que eu conheci na década de 90, pregador, e a gente precisa ter muito cuidado, né, com relação a essas pessoas, porque nem sempre é o que aparenta. Ele falou bem assim, olha, eu estou pregando, eu gosto de pegar assim, um livro, né? Eu não leio ele, né? Eu estou lá pregando, eu falo como no livro O Peregrino, né? Sim, John Bunyan. John Bunyan, né? Uhum. A dúvida dele e tal, ele pega assim, parte do que está no livro ali, ele faz uma menção para poder rechear a mensagem e mostrar ao público e dar a entender ao público que ele é uma pessoa erudita, é uma pessoa que lê muito e tal, né? E aí está o perigo, né? Que ele começa a querer ser vaidoso e além do que realmente deve ser. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado você também pelo carinho da audiência, a Melodia. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira com um programa dos sindicatos rodoviários. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 11 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.